Yeah, everywhere. Okay, so welcome everyone again. First, we start on Instagram, so that's why I always say hello to Instagram first. And then now we are live also on Facebook, LinkedIn, and YouTube. So, welcome. Today, we're going to be talking about price negotiation and how it's important for us to know how to negotiate. Remember that today we're not going to be only talking about English or how you conduct the language, but also we're going to talk about NLP or neuro linguistic programming. How can you be a bit more persuasive when negotiating? How can you consider the other side of the table? Yes, the people who you are negotiating with. And I would like to welcome everyone who's there. Ronaldo is there. Nice to see you. Thanks for being here. And Dona Clo, and people are just coming together. So thank you. And for those who are on Instagram, just a reminder, we haven't got the slides on Instagram, I'm afraid, because it's just the way the platform is organized. We cannot share anything on Instagram, but we are sharing the slides on Facebook, LinkedIn, and also on YouTube. So if you are interested in seeing the slides, please just migrate to those other media. Okay, so I think we need to get started. So let's go. Just to tell you, today is a very hot day here in the UK. We have like about 25-30 degrees at the moment. Oh no, it went down a bit. Now we are at 19 degrees, but it feels like a furnace here. It is very, very hot. So there we go. Nice to see you all. So let's get started. Without further ado, it's time for us to talk about price negotiation. Get ready. So, do you have pen and paper there? Because it would be nice for you to take notes. Então, vamos lá, pega papel e caneta, vamos estar tomando nota para a gente usar aqui da melhor maneira esse tempo que a gente vai estar junto, for us to make the best of the time that we're going to be together. Então, pega lá papel, caneta, como é que você vai negociar preço, como é que você vai falar de preço em inglês. Ok, então bora lá, preparados? Let's get started. Bom, como eu falei para vocês, as I said to you earlier, there are many stages in a negotiation. Então, a gente tem muito estágio para negociação e a gente tem um vocabulário também bastante vasto, né? Porque quando a gente está fazendo uma negociação, a gente vai falar primeiro de greetings and introductions, então a gente vai chegar falando oi, como é que a gente apresenta o colega de trabalho, ou I came on behalf of company so and so and so. So, for example, here today, I'm speaking on behalf of Ocudus, okay? And maybe earlier we introduced Alex as well. So then after the introductions, the greetings and introductions, we're going to start with the small talk. Normally, a conversation about the weather, about politics is a very heated subject at the moment, so I wouldn't recommend, okay? But we can talk about other aspects of the vocabulary as well, about our trivialities, so using the small talk, okay? And then there is a meeting where I spoke only about small talk. Então tem um encontro aí que eu falei só sobre small talk, e todas essas divisões aí de uma negociação, elas estão lá na Ocudus Academy como referência, né? Então como é que você faz cumprimentos, introduções, como é que você começa um small talk em inglês, como é que você termina o small talk. Então lá na plataforma Ocudus, que aliás você está podendo testar por 14 dias gratuitamente, né? Sem cobrança, não tem catch, não tem nada, é só entrar lá e assistir as lives que a gente tem. São mais de 200 e poucas horas de conteúdo para você. Aí a gente vai falar também como é que a gente começa um meeting, né? Como é que a gente entra na negociação propriamente dita, how do we get the other part to speak. Então, é importante num meeting, em qualquer encontro, né, a gente ter a outra parte também falando. E como é que a gente faz com que a outra pessoa engaje no meeting, tenha vontade de falar, né? E depois a gente vai aprender a como fazer interrupções, dar opiniões, so how to interrupt a meeting, how to give opinions, how to agree and disagree, how to check and clarify information. Então, assim, mais para o final do meeting, a gente acaba verificando, ou no meio do meeting, né, verificando se o que eu entendi é realmente o que eu entendi, aí a gente usa bastante a PNL, lembrando que toda essa informação está
tá lá na plataforma Óculos, tá, gente? Aqui eu só tô dando um ampassã pra gente ver aqui o que a gente já conversou. Como é que a gente evita conflitos num meeting, especially in a negotiation, porque a gente não quer entrar em conflito com o nosso cliente, a gente não quer entrar em conflito com a outra parte. Então, como é que a gente pode evitar que isso aconteça? A parte que a gente vai falar hoje, né? Today we're gonna be talking about price negotiation, and then also after in other meetings we're gonna talk about how to delay a decision or continue later. Então, né, o meeting ficou acalorado, não está na hora de decidir ainda. Como é que a gente deixa a resolução para depois, né? A gente fala, depois a gente termina de conversar sobre isso. Como é que a gente summarize and conclude the meeting? Então, como é que a gente termina um meeting falando, olha, o que a gente falou foi isso, isso e isso. Como é que a gente coloca esses pontos? E aí a gente tem o next steps, como é que a gente dá espaço para o cliente e o small talk at the end. Então, lembrando que isso, claro, é um curso, né, completo, mas hoje a gente vai falar especificamente do price negotiation, ok? Então, vamos ver como é que a gente faz essa negociação de preço num encontro de negócios em inglês, ok? So, let's see. Alright. Aqui só lembrando, né, a Ale deixou aqui até para eu lembrar de falar para vocês que tem acesso gratuito lá na plataforma Óculos, para quem quiser assistir todas esses tópicos aí estão lá no Óculos Academy. Na Óculos Academy é só entrar óculos.com e você vai ter acesso. Então hoje a gente vai falar de price negotiation. So when we talk about price, and it's the most important part of the meeting, porque você tá ali conversando com a pessoa, you are there talking to the person, but then the person will have to pay, yeah, and you are negotiating some goods or services, então tá negociando lá coisas físicas, né, ou os seus serviços, e aí chega aquela hora, mas qual que é o preço ou o valor, né, a gente vai falar de tudo isso hoje, ok? We're gonna be talking about this as well. I don't like to talk about price as such, I like to talk about value, the value of what you are delivering, então o valor daquilo que você está entregando, né? Mas às vezes o cliente não está vendo esse valor ou ele está só buscando o preço. Então é importante que você tenha um feel, assim, uma noção do que exatamente o cliente está buscando, what the client is looking after. Porque às vezes, por exemplo, você vai um comprador, eles são altamente treinados para jogar o preço para baixo, né? E aí você precisa aumentar o valor do seu serviço, o que você entrega, né? Então vamos entender um pouquinho como é que funciona isso. You're gonna understand how does it work. So sometimes you might feel that you are lacking vocabulary for this negotiation. E já aconteceu com vários clientes meus, né? Entram na mesa para negociar e na hora da branco não lembra do inglês e fala, ai, Cris, eu acabei tendo que concordar porque naquela hora eu não consegui entender o que a pessoa estava falando. Então, né, don't panic, let's understand what we have to do and how we can use our vocabulary to negotiate prices and values, okay? So there we go. We're gonna go there. Okay, so those are the ways for us to ask about price. Então, como é que a gente pergunta sobre o preço, né? Então, isso provavelmente é o outro lado, na negociação, e aí a gente vai perguntar se a pessoa se importa em falar o valor, né? How much does it cost? Do you mind telling me how much does it cost? Esse é um jeito educado, né? Você se importa de me dizer quanto custa? Do you mind telling me how much does it cost? Or do you mind telling me how much will it cost? Or I'm not sure if I can afford it. Do you mind telling me how much does it cost? Então você se importa me dizer quanto que custa, ok? That's an important question, right? E ainda mais se for alguma coisa, um preço um pouco mais alto, né? Alguma coisa de um valor agregado mais alto. Então é importante a gente realmente fazer essa pergunta, ask this question, ok? How much does this, that, or it cost? How much does it cost? How much is it? Ok? A gente pode fazer essa pergunta também dessa maneira. What exactly does it cost? So, for example, the other day, one of my clients called me and I said, well, you're going to have access to the platform. You're going to have access to private lessons with me. I'm going to be with you 3 times per week online, like sending messages and things like that. And then the person, oh, Chris, okay. And they said, well, I have courses in this area, that area as well. And then the client said, oh, Chris, hang on. What exactly does it cost? Because it's a lot of things that, you are delivering a lot of things. And I want to know if I can afford. So what exactly does it cost? So
quanto custa exatamente, né? Até porque muitas vezes em contratos existem aquelas hidden fees, né? Hidden fees são as taxas escondidas, né? Então é importante a gente sempre perguntar what exactly does it cost? Há um tempo atrás a gente estava pensando em comprar uma casa aqui no Reino Unido, e aí eu fui atrás de mortgage, que é um financiamento, né? E aí, tem o stamp duty, que é um valor que você paga lá para o governo, aí tem mais um valor de juros, aí tem mais um valor do não sei o quê, aí tem o valor do registro. Well, it was like a lot of money, and then I said, "Wow, what exactly does it cost?" And then at the end I said, "No, I can't afford that, not at the moment, because house prices, they are kind of pricey at the moment", né. Então, a gente está tendo aumento de inflação aqui, tá com uma economia estagnada aqui na Inglaterra, principalmente depois do Brexit, né? Então os juros estão muito altos, so interest rates are so high at the moment here. So then I said, no, I'm gonna wait to see what is gonna happen. Então eu vou esperar mais um pouquinho para ver o que vai acontecer aqui no Reino Unido, né? Especially in relation to the economy. I think it's better for me to wait a little bit. So there we go. And especially because last week, the people who are on mortgages, they received an information that their prices are going to go up. The APR is the annual interest rates, ok? Que é a taxa de juros anual, né? Ela aumentou muito, e quem está pagando mortgage, que é o financiamento de casa aqui, acabou tendo um valor muito alto aí para pagar, sem contar, not to mention, that our electricity bill and our gas bill went up for more than 300%. Então, mais de 300% de aumento a gente teve na conta de eletricidade, na conta de luz, na conta de gás, né? Então, realmente, everybody's feeling the pinch. Feeling the pinch is this, ok? This action é a beliscada, né? Então, aqui a gente está dizendo que todo mundo está sentindo a beliscada. Everybody is feeling the pinch, ok? Porque realmente a inflação aqui subiu demais. A gente está com 12% de inflação, around. We have about 12% inflation, and this is in a stable economy like England economy or the British economy is a bit too much, né? Então tá todo mundo bem preocupado, até porque aqui eles são mais conservadores, então você imagina a bagunça, né? No Brasil a gente tá mais acostumado. In Brazil we are used to this kind of crazy inflation and crazy things in terms of economy, but here they are not, and they get very concerned about what is going on, and I get concerned as well, okay? But there we go. So let's keep saying this. So how much is this? How much is that? How much is it? Okay, this is an easy way to ask, and this you can ask even in a restaurant or if you're traveling. How much is it? How much does it cost? Okay, todos os jeitos de perguntar quanto custa. Is this the final price? Is this the final price? Can you give me any discounts? Are there other discounts that you can give to me? So this is an interesting conversation as well. Is this the final price? Esse é o preço final, ok? Principalmente em negociações maiores, tá, gente? Você vai comprar uma coisinha pequena ali, não, mas if you are negotiating, then is it the final price? Ok? There we go. So, asking for a better price. E aí, como é que a gente faz aquela história da pechincha, né? How can we do that? How can we bargain? To bargain é pechinchar, tá? Para quem não sabia desse verbo, to bargain. So how can we ask for a better price? So imagine that you have the sales price, and then you can start to negotiate. So, for example, it's more than I thought. It is more than I thought. É mais do que eu pensava. It's more than I thought, ok? Talvez, maybe I cannot afford. Okay, it's more than I thought. Can you meet me in the middle? Can you meet me in the middle is a good one, right? Essa daqui, você me encontra no meio do caminho, né? Essa daí é meio esquisito, porque se a gente for traduzir, né? Você pode me encontrar no meio? So, for example, if you are telling me that something will cost £1,000, okay? £1,000, pound sterling, a libra esterlina, tá? So, £1,000. And then I say, oh, can you meet me in the middle? E aí fala assim, puxa, né, mas fazer em 500? Não, né, uma coisa que custa 1,000 em 500. But let's say the negotiation is going on for a while, and then you tell me, okay,
So I can give you a discount, let's say £900, okay? £900. Okay, £900. Okay, that's good. It seems good. But what about, and then the person says, well, actually, can you meet me in the middle there? E aí a pessoa está perguntando se você pagaria 50 a mais, né? Então, em vez de 1.950, ok? So this is a way of asking you to meet in the middle. Que assim, nem o desconto que você está querendo, né? Esse tanto de desconto que eu posso, né? Talvez dar é isso. Can you meet me in the middle? Ok? Another one. Would you make it? Would you make it a fiver? So, for example, the other day, Nicholas asked me to buy a few things for him. Nicholas is my son, ok? And he does some house chores to get some money. Então, ele faz algumas tarefas de casa para conseguir algum dinheirinho, né? Eu não dou mesada, não, tá, gente? Acho que tem que ganhar, né? You have to earn your money. E aí, ele faz algumas coisinhas para mim. Então, né? Um tira o lixo, outro lava a loucinha, tal, vai fazendo coisas assim pequenininhas, né? Na casa. And then he said to me, Mommy, I need to buy this magazine, for example. E ele queria comprar lá uma revista, e eu falei, ok, você quer comprar revista? Mas a mamãe não vai pagar, mommy's not gonna pay for it. Oh, mommy, come on, pay it. And I said, no, you can pay with your money. And then he said, tá bom, mãe, mas você me paga 5 para lavar a louça, vamos dizer, né? Would you make it 7 this time, né? A revista custava 7 libras, 7 pounds sterling, e aí ele falou, mas você pagaria 7, né, dessa vez? So would you make it 7? So then I can pay for the magazine? And I was like, okay, 2 pounds extra for you to washing up the dishes. I was not sure. Achei que estava um pouco pricey, né? Mas eu falei, ok, tá bom, vai. Se você lavar toda a louça e, né, limpar o chão da cozinha, né, bater o pano lá, tal, if you do it, then I can give you an extra 2 pounds. So then I'll make it 7, ok? Então dá para ter essa negociação. It was with my son, of course, but we can do that as well. I normally do that when I'm negotiating price with my clients, because of course, like everybody's feeling the pinch, ok? Então às vezes a pessoa fala, Cris, e se eu fechar mais aulas? E se a gente fizer isso? Mas você inclui a plataforma? E aí a gente vai incluindo e vai fazendo uma organização de valor, né? A gente vai stacking up the value, quer dizer, você vai colocando mais coisas naquele valor que você consegue entregar, e aí você está realmente tendo uma negociação mais efetiva. So you're negotiating in a more effective way, okay? So how about this amount? So how about 900 pounds? How about 500 pounds? Can we go for that? Ok, how about? Aí você pergunta, né? Meet me halfway. Esse meet me halfway é de novo, né? Me encontra no meio, dá para fazer? Então, por exemplo, you are negotiating. I worked so many years as a key account manager here in the UK. So then sometimes we would sell bulk quantities, ok? Então, grandes quantidades. E aí a gente negociava às vezes para também muito tempo. A gente fazia contrato de 2, 3 anos. This is like good contracts. Those were good contracts. Então, para esse tipo de contrato, às vezes você vai, então assim, a pessoa te cede, ela vai fazer uma negociação por mais um ano. Então assim, ok, so can we fix the contract for another 6 months or for another year? And then, okay, so if that's the case, would you meet me halfway? Okay, so then we are able to negotiate. Or even, for example, imagine that I want them to be for another year with me, and then the person say, oh, Chris, for me to be another year with you is going to be a bit of a struggle, so would you meet me halfway? So then we go for 6 months and then you charge me half. Would that be possible? Então esse é um jeito também de falar meet me halfway, tá? Né? Na metade, encontrar na metade, como aquela can you meet me in the middle, meet me halfway, é um jeito de falar, tá? Me encontra na metade, né? Não dá para traduzir, mas quando a gente fala de negociação é assim que a gente negocia em inglês, ok? So there we go. Would you take, and then would you take this amount of money? So for example, imagine that you are negotiating, and then the other day, I will tell you, I was negotiating our table for the lounge. Então tem uma salinha aqui, e eu estava comprando uma mesa e não estava comprando nova. Gosto de comprar as coisas de segunda mão, né, reciclagem e tal. E aí o rapaz falou assim, custa X. Eu falei assim, ok, would you take Y?
And then he said, ah, okay, that's fine, that's okay, né? Ele falou, não, tudo bem, eu vendo por esse tanto. Aí eu peguei e falei assim, and could you deliver? Ele falou, ah, then you are asking too much. And I said, well, but you work in this area, don't you? Eu falei, mas você trabalha nessa área, não trabalha? Então, se você me entregar, if you want to deliver, and, I'll buy the 4 chairs, eu estava comprando 4 cadeiras e a mesa. And I said, so I'll buy the full table, and then if you deliver, I pay this for the package. Would you do it? And then he said to me, oh, you are negotiating. I said, well, yeah, I have to, right? And then he brought the table. E ele acabou trazendo a mesa, não me cobrou frete, e né, me entregou as 4 cadeiras também. Porque eu vi que estava para vender as 4 cadeiras também. Eu falei, o que você vai fazer com essas cadeiras depois, né? Aí ele falou, tá bom, vai, eu vendo tudo para você. So it was just a negotiation. We are negotiating all the time. We are not only negotiating on our jobs, on our work, yeah? Então a gente não negocia só no trabalho, a gente está o tempo todo negociando, né? A gente negocia até o que a gente vai comer, né? Sometimes here we negotiate what we're gonna eat here, but not in terms of pricing. Well, sometimes, because now things are so expensive. I was telling the other day one of my clients, I went to buy some apples here. And there is a particular kind of apple that we love, que é a Pink Ladies, né? É o nome da maçã daqui. E é uma maçã muito gostosa. Só que essa maçã tá quase 1 libra por maçã, né? Aí você fala assim, ah, Cris, 1 libra por maçã, quanto dá isso em real? Né? R$ 6,50 mais ou menos uma maçã, né? E aí a gente fica brincando, né? A gente fala assim, wow, that's very expensive. Or, for example, bananas. Bananas you pay about 50 cents per banana. Então teria o quê? Tipo, 3,20, R$ 3,20 uma banana, né? So it's like just for you to understand the amount of money that we pay for things here, but also how can we negotiate? Yeah. And nowadays, because the British economy is not so well, is not doing so well after whatever we had, like pandemic, Brexit, a lot of problems that we had. So then people are now more inclined to negotiate, especially prices, okay, and the values of services and prices. Bundles is like, for example, if you buy in bundles, you buy in quantities. So imagine that I'm gonna buy 10 sessions of a cosmetic thing, or if I'm gonna buy 10 cases of something, okay, so then you can negotiate prices. And of course, supermarkets is a bit more difficult to negotiate, but when you are selling your services or buying for a company, then there is a lot of room for negotiation, okay? So here, I'm looking to spend, pay around. This is very interesting. It's we talk about budgeting, okay? Just before I go ahead, welcome Nanda, welcome Ju. Nice to see you here, girls. Thank you, ladies. Welcome, welcome. So then, sometimes we talk about the budget as well, and sometimes people say, "Well, I'm looking to spend, I'm looking to pay around. My budget is okay." Então eu sempre pergunto do budget, né? Então, às vezes, as empresas ligam para mim para perguntar de treinamento, e eu falo assim: ah, qual é o budget que vocês têm? Né? Porque dependendo do budget, eu encaixo mais ou menos sessões. So it depends on the budget as well. So most of the times as I ask about the budget. So what's your budget? Oh, and then the person says, oh, I'm looking to spend about this amount of money. I'm looking to pay around this amount of money. Okay, so this is budgeting. All right? Again, now my budget is, então, né, o meu orçamento, budget é orçamento, meu orçamento é qual o seu orçamento, quanto você está querendo pagar, né? Quer pagar quanto? Lembra disso, né? I'm looking to spend, I'm looking to pay around, okay? So this is very important, like in terms of negotiation. Para quem está no Insta, que chegou aqui agora, se vocês quiserem ver esses slides com todas essas falas, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, todo esse vocabulário, pode conectar lá no Face, no LinkedIn ou no YouTube, né? Tem informações lá, e aí fica mais fácil de vocês verem o slide, porque o Instagram, on Instagram, I'm afraid I cannot share my slides, okay? So there we go. So if you're asking for a better price, it is more than I thought. Can you meet me in the middle? Would you make it so and so? Would you make it £10? Would you make it £50? How about £10? How about £20? Can you meet me halfway?
would you take 100? I'm looking to spend, or I'm looking to pay around 300 pounds in a sofa, for example. My budget is about 300 pounds for a sofa. So then you can tell what the other part can expect about the budget that you've got. Porque às vezes acontece de teu budget estar totalmente fora, né? Então, por exemplo, eu não vou entrar numa loja aqui, sei lá, vamos imaginar, a gente foi comprar sofá, né? Então a gente comprou na IKEA, que é uma loja um pouco mais popular, it's a more popular kind of store, ok? Mas eu não vou entrar na Natuzzi perguntando se tem um sofá de 300 libras, né? Eles vão rir na minha cara, they're gonna laugh on my face. So then it's interesting for you to also tell the people your budget and if you can negotiate. Some stores, they're not gonna be able to negotiate the price, but they can negotiate the payment, they can spread payment. Então eles podem dividir o valor, né, do pagamento, pay installments. This is something else that we're going to be talking about, okay? So, there we go. Ok, e aí continuando falando sobre o better price, né? Well, it's a little over my budget, né? Tá um pouquinho além do meu orçamento aí, so well, it's a little over my budget. It's difficult for me to afford, okay? So, well, it's a little over my budget. The other day, one of my clients, he went to buy a motorbike here. Então, dos meus clientes foi comprar uma moto aqui e ele, né, falou assim, tá um pouquinho acima do meu orçamento. It's a bit over my budget, okay? So, he was negotiating. There we go. So, I'm afraid it's out of my price range. I'm afraid it's out of my price range. Então, tá fora do valor que eu posso pagar. Né? Ok, I'm afraid it's out of my price range. Você já usa alguma dessas? O pessoal mais de vergonha de comentar aqui, né? Não sei se é porque está em inglês e tal, mas você já usou essas frases na sua negociação? Talvez em português, né? Com certeza. Em inglês estou trazendo mais alguns jeitos, né? Porque falar, é muito caro, é um pouco até rude. It's a bit rude, ok? Que é o valor, né? Mas às vezes é você que não pode, que não consegue pagar aquele valor, então você vai negociando, mas sem ser direto, fala, tá caro, né? Porque o caro e barato depende do referencial, né? So it depends, cheap or expensive, it depends on the person who is in the negotiation. So then it's important to, like, if the person say, oh, I'm afraid it's out of my price range, so it's important for you to ask, okay, so what would be your price range then? Okay, or, oh, it's a little over my budget, so what's your budget? All right. And if the budget is like maybe too different, then you say, so I'm sorry, I can't just do it for this price. Impossible. Okay. So then you can also sometimes, like I say, this is the cost of opportunity, né? O custo da oportunidade. Porque às vezes você oferece por um valor e se não ficar bom para os dois lados, if it's not good for both sides, then the negotiation tends to get negative at the end. You know what I mean? So you're not really negotiating in a good way. Okay. This is more that we can afford, I'm afraid. This is more than we can afford, I'm afraid. This is in terms of the house. Lá a casa que eu fui comprar, que eu falei para vocês, né? A gente foi ver a casa e aí era uma casa de 3 quartos, tal, mas assim, aqui tem um esquema, there is a scheme for first time buyers, né? Então, quando você vai comprar uma casa, você é a primeira casa que você tem, então tem todos uns financiamentos do governo e tal, né? Mas mesmo assim, even so, prices are very high. House prices are very high at the moment. So then I said to the lady, oh, no, this is much more than what we can afford, I'm afraid, yeah? Porque eu ia só viver para pagar o valor da casa, né? Eu falei, não. No, thank you, but no thank you. I don't want to get in this kind of debt at the moment, né? Até porque eu vou começar uma pós-graduação no meio do ano. Eu falei, não quero entrar nesse tipo de dívida agora, até porque a economia está muito instável, the economy is very unstable. So then I said, no, this is more than what we can afford, I'm afraid. I'm just going to keep looking, but I'm not going to go for this negotiation now. I think it's a bit too much, it's a bit too pricey, okay? But there we go. Any chance to get the price down? Any chance to get the price down? In this case, I could negotiate as well. I would say, well, are there any discounts? Can you get the price down a bit? And then you're going to be negotiating that as well, ok? Que tipo de contratos vocês negociam, gente? Depois, se vocês puderem, me conta aqui no chat. Aí eu vou vendo que tipo de contrato e a gente pode estar conversando um pouquinho mais especificamente da sua necessidade. We can talk specifically about your need, okay? For the negotiations that you have on your daily routine, okay? But there we go. So
It's a bit pricey. I said to you, this we can say, oh, it's a bit pricey. Esse é um jeito legal de falar, né? Tá um pouquinho caro, tá um pouco salgado. It's a bit pricey, ok? Aqui a gente não fala salgado, tá, gente? It's a bit salty, não. A gente fala it's a bit pricey. It's a bit pricey, I'm afraid, ok? E esse I'm afraid ainda temo que tá muito caro. I'm afraid it's a bit pricey. What's your final price? So what's your final price at the end? So how much can you sell it for? Okay, so what's your final price? What's your final price? All right. Is this price negotiable? Is this price negotiable? Or can I pay installments? Né? Então a gente pode negociar esse valor? Posso pagar em prestações? Como é que a gente pode fazer? Is this price negotiable? All right, this is all vocabulary for negotiation, okay? All right. So how can we ask for a better deal? E aí vamos ver como é que a gente pede para a pessoa, né, ajudar a gente ali, asking for a better deal. Keep talking about prices, okay? Is there a better price for bulk purchases? Is there a better price for bulk purchases, high volumes? Gente, muita gente me pergunta essa frase aí, é um verbo, na verdade, né, to purchase, ok? Que é um verbo igualzinho o buy. To buy and to purchase are synonyms. Mas purchase normally is when you have like things that they are more expensive in a way, ok? Então, por exemplo, eu compro todo dia, vou no mercado, isso I buy groceries every day, okay? I buy things in the supermarket every day. But then when I have a purchase, normally it's a car or a house, so something bigger, okay? Or maybe a wardrobe. I need to purchase a wardrobe, I need to buy. Or it's a vocabulary, as a business vocabulary. É um vocabulário bem de business, tá? Purchase. E aqui, bulk purchases em volumes grandes, né? Em volumes maiores. Então, quando eu trabalhava aqui numa empresa química, a gente comprava geralmente em quantidade. Inclusive, a gente comprava em quantidades e depois a gente distribuía em clientes menores, a gente capilarizava, né, o produto. Então, por isso que a gente acabava sendo o intermediário, né? I would negotiate prices for 10 clients. Então eu tinha mais força de compra, I had more bargain power, or we could purchase for better prices because we were getting clients that were buying the same goods, the same chemical materials, the same reagents, and we were negotiating with the companies. Então a gente negociava com a Thermo Scientific, com a Sigma Aldrich. I used to buy reagents, então eu comprava esses reagentes e eu negociava o preço com eles, né? Eu, minha chefe. Então a gente viu o que eles podiam fazer pelo volume que a gente tinha pelos clientes. So we would see the top 10 reagents that we would sell, and we would normally purchase in bulk quantities, ok? High volumes. Então a gente acabava comprando em grandes quantidades e a gente pedia desconto. Por quê? Porque a gente poderia repassar esse desconto para o nosso cliente. We could also give some discounts to our clients. So, you know, it would be good for us and it would be good for our client. Então a gente pegava lá 10, 15, 20 clientes que compravam aquele reagente e a gente negociava o preço daquele reagente em grandes quantidades e aí a gente dividia entre todos os clientes and then we would share in all our clients, okay? The quantities and the volumes, all right? So this is interesting, okay? There we go. What if we pay within 10 days? Então, aqui pedindo um pouquinho mais de dias para pagar. What if we pay within 10 days? Ok? 10 dias no Brasil não faz nem cócega, né? Aqui é comum a gente pedir, às vezes, um pouquinho mais, principalmente empresas, né? Até pelo trâmite, so then we can organize better. But normally in Brazil, we even ask more time. Sometimes I remember we used to pay within 30 days. E às vezes, se a gente pagar em 10 dias, 30 dias, tem uns juros que corre por aí, né? There are interest rates on top of it. And sometimes they decide to not to charge interest rates, or then you can say, okay, you can pay in 3 installments with no interests. But if you want to pay in 4 installments, then I'll have to charge interest fee, okay? Can we pay it in installments? The next one, né? Podemos pagar em prestação. Can we pay it in installments? Até interessante, gente, porque aqui não é comum
você pagar em prestações. It's not common, but because of the crisis, é uma mudança muito grande que teve aqui na cultura, inclusive, in culture, in their culture, people are asking to pay things in installments. Então é interessante, lá no cartão de crédito já vem que você pode, né, dividir em mais vezes, isso não acontecia aqui, eu moro aqui desde 99, né, entre idas e vindas, mas, né, sempre aqui, né, pela Inglaterra, tal, e eu não tinha visto isso. Dessa vez, this time, because the crisis is different, we have Brexit, we have so many things going on, now we see those kind of negotiations. And this was like something very rare. Okay. So now we see more people paying things in installments. Like if you go to IKEA, I was mentioning IKEA, but if you want to buy like a wardrobe or a sofa or a car, you can pay installments. Antigamente a gente comprava carro, a gente pagava com cartão de crédito, né? E pagava de uma vez só. Você juntava primeiro e depois comprava. Agora está mudando um pouco isso também. So they are opening the market for installments, which is something kind of different, okay? It's very different. E aqui eles tomam muito cuidado com os juros que eles vão deixar, ou o teu crédito, né? O quanto de crédito eles vão deixar você ter para você não cair em default. O que que é o default? É falta de pagamento, né? Como está acontecendo, muitas pessoas endividadas não conseguem pagar, né? Então aqui eles tentam cuidar um pouco disso, porque eu não sei se vocês lembram da crise de 2009, in 2009 we had the big crisis, and this was sparkled by mortgage industry, era a indústria, né, do mortgage, que é o financiamento imobiliário. O que aconteceu? As pessoas tiraram financiamento sem dar nada de entrada. People were getting financing without giving any money beforehand. And this sparkled a big problem here. And then we had the big crisis back in 2009. And now we have this kind of more severity in terms of interest rates. Então aqui os juros estão altos, todo mundo está pedindo para o Banco da Inglaterra diminuir juros, isso não vai acontecer, porque se acontece a inflação dispara. So then this is a way for them to control inflation, all right? So people are not buying. And credit is more expensive. Well, we know about this in Brazil. Here we are learning about this as well, né? Quem é brasileiro já está acostumado, mas o povo britânico sofre muito com isso, até, né, falando bem, o povo europeu sofre um pouquinho com essa coisa de pagar em prestações. So can we pay it in installments, all right? So can you bring the rates down? Então, às vezes, esse interest rates que eu falei para vocês, né? Interest rates, os juros. Então, por exemplo, às vezes tem uns juros lá de, sei lá, agora acho que estava 4,5%, deu uma aumentadinha esses dias, mas de repente você pergunta se pode trazer os rates down. So, can you bring rates down, the rates down? Quando a gente foi falar lá com o pessoal do mortgage, eu perguntei, can we bring the rates down? And they couldn't because I'm self-employed. Eu sou autônoma, e aí o autônomo tem um risco, né? Porque eu tenho seguro, né? De vida, tal, mas se eu ficar desempregada, como é que faz? Né? Então eles ficam meio receosos, principalmente quem é autônomo. Eu sou autônomo, Alexandre é autônomo. We are both working for ourselves. We are self-employed, okay, or sole traders. And in this case, banks they put their interest rates up a bit. Why? Because there are no guarantees, ok? Então, quando você não tem garantias, aí, por exemplo, você vai negociar, you're going to negotiate, and you have like a house to negotiate, then they might bring interest rates down, porque você já tem uma casa. Se eu não conseguir pagar, if I have some default or some arrears, then what's gonna happen? You can take my house, né? Inclusive, tá tendo muita repossession aqui, viu, gente? É uma tristeza. A lot of repossessions, people can't afford, because of course our electricity bills, gas bills, né? Não tô chorando, tá, gente? Só tô dizendo o que tá acontecendo aqui na economia da Inglaterra, né? Que, assim, a conta de luz e água subiu mais de 300%. Água não, é luz e energia. A água dobrou. Council tax 15% plus. So, and today there was something on the news talking about the royal family, and their costs, né? E aí parece que ultrapassou os 5 milhões de libras, e eles estavam falando que tem que economizar, porque o taxpayer não pode ficar pagando para a realeza, né? E aí isso tá uma coisa aqui. Por quê? Porque realmente os interest rates is up,
Então, para você pegar empréstimo está muito alto, os bancos estão cobrando altíssimas taxas de juros, so interest rates are high, and then people are just trying to negotiate. So when you negotiate, if you negotiate 1% less, then it's a lot of money that you are saving, okay? So then that's why you can ask, can we bring rates down, interest rates down? Is it possible? Okay, there we go. What if we pay upfront? What if we pay upfront? Upfront é pagar adiantado, né? Então eu consigo algum desconto? So what if we pay upfront? Can I have any discount? Okay. The other day, one of my clients, she was negotiating her house here. Ela mudou para cá e ela tinha um dinheiro que ela economizou aí no Brasil e ela conseguia pagar 1 ano de aluguel adiantado. Eu falei, ó, vai pagar 1 ano de aluguel adiantado? Pede desconto. Porque a pessoa vai receber o cash ali, né? Vai receber 1 ano, né? À vista ali, in cash, okay? So I said to her, negotiate, ask her, what if we pay up front? Can you give us any discount? E aí aconteceu que a mulher deu 1 mês de desconto, um aluguel gratuito, 1 mês de desconto. Que acho que a mulher estava precisando de dinheiro, né? Então, ok, dá, né? Show me the money and I'll give you the discount. E aí foi essa negociação. Ela conseguiu 1 mês de aluguel. 1 mês de aluguel, ela conseguiu uma economia de, acho que uns R$8.000. Ok, so it's a good economy, right? Okay, so there we go. What if we prepay? What if we prepay? Prepay here is very common for mobile phones, for some bills that you have, ok? Então você pagar antecipado, né? What if we prepay? E isso acontece muito, então às vezes você vai pegar um celular, né? E se eu pagar adiantado? Aí às vezes tem desconto. So it's interesting for us to understand this jargon. And if you are on Instagram now, just for people who are on Instagram, if you want to see this slide, it's on Facebook, LinkedIn, and also on YouTube, ok? Então vou repetir aqui. Is there a better price? Is there a better price for bulk purchases? Né? Então tem um preço melhor para grandes quantidades, high volumes, bulk purchases. Lembrando que purchase é igual buy. What if we pay within 10 days? What if we pay within 10 days? What if we pay within 45 days? No Brasil é comum negociar para 45 dias, né? Can we pay it in installments? Em prestações, né? Can we pay it in installments? Can you bring the rates down? Can you bring the rate down? The interest rates down. Então, né, essas taxas de juros você pode, né, trazer, né, deixar menor. What if we pay upfront? Can you give us a discount? I mentioned to you, my client, ela conseguiu um desconto, pagou, né, 1 ano à vista, ela conseguiu 1 mês gratuito, ok? What if we prepay? What if we prepay? Ok? Se eu pagar antecipado. Tem muito cliente também meu que negocia a faculdade, né? Só que, infelizmente, faculdade não dá para negociar muito. Eles normalmente, né, pedem ali, às vezes eles fazem até 3 vezes, 4 vezes. So, it's a bit more complicated. And if people are living here, I say, ask for student finance, né? Porque tem um financiamento estudantil aqui e é um financiamento que vale muito a pena. Então, se você estiver aqui na Inglaterra, para quem está me assistindo daqui e quiser saber como pegar esse financiamento estudantil, aí conversa comigo, que aí eu posso conversar com você, aí, né, a gente conversa, inclusive se você está vindo do Brasil, tem várias linhas, né, de financiamento, tem faculdades que ajudam você a pagar installments, então tem jeitos de fazer isso. There are ways of doing that. For example, I'm going to take a student finance to have my post-graduation here. Então, eu vou fazer minha pós-graduação a partir de setembro e eu fui aprovada no Student Finance, né? Então, o governo paga para mim interest rates very, very like low interest rates, então uma taxa de juros bem menor, né? E aí eu só vou pagar esse curso quando eu estiver ganhando um certo valor aí no meu salário, né? So it's interesting because they give you opportunities, ok? So if this is your case, né? Para quem tá aqui, eu sei que muita gente que tá aqui me assistindo tem interesse de fazer faculdade aqui, de vir aqui para o Reino Unido para estudar, e aí se esse é o seu caso, aí a gente realmente precisaria conversar no 1 a 1, porque aí cada caso é diferente, each case is different, so please be my guest. If you want to talk, just let me know, all right? So there we go.
Então, quem tiver lá no Insta, quiser dar uma olhadinha no Face, no LinkedIn ou no YouTube, esse vocabulário aí para negociações está lá também, ok? So, other usual useful phrases and information. Então, aqui tem mais algumas informações, algumas frases que a gente pode usar. Então, fez lá a negociação, comprou, tá tudo certo. What is the ETA, or the delivery time? ETA, gente, lembra que eu falei para vocês semana passada de acrônimos e inicialismos? Acrônimos e inicialismos, né? Esse aqui é um inicialismo, porque eu não falo ETA, eu falo ETA, ok? So, what is the ETA? Se for uma palavra que eu leio junto, por exemplo, se eu falasse ETA, seria um acrônimo. Como eu falo ETA, é um inicialismo e significa Estimated Time of Arrival, ok? What is the ETA? Então, por exemplo, essa semana passada, last week, Alex and I, we had to purchase or buy. Então, purchase é o verbo regular, né? Comprar também, adquirir, né? Também tem o verbo adquirir, que é o acquire, but we had to purchase because it's too hot and air conditioning. Então, a gente decidiu que a gente ia comprar um ar-condicionado. E aí eu queria saber quando que chegava, né? Porque não adianta nada chegar lá em setembro, quando tá acabando o verão, né? Então eu perguntei, what is the ETA? Estimated Time of Arrival. Ok? E eu perguntei, fiz toda essa negociação. Perguntei se podia pagar installments, if I could pay installments. I paid it in 3 installments. Eu consegui pagar em 3 prestações. Negociei o preço. E aí eu consegui o nozzle, né? Que é aquela coisa que põe para fora da janela, porque aqui não pode mudar o layout da casa. Então eu consegui o nozzle de graça e consegui. Consegui o negócio de janela. E aí de graça não veio muito bom, a gente acabou comprando outro. So we ended up buying another one. But I had to ask, what is the ETA? Estimated time of arrival. Or what is the delivery time? Quando que chega, né? Ok? Is the price CIF or FOB? Ok? Isso aí para quem trabalha com comércio exterior, né? Eu tenho muito cliente nessa área também. Agora até nem tanto, não tenho tanta gente, mas já tive bastante cliente nessa área de comércio exterior e sempre, né, CIF or FOB, e muita gente que negocia internacionalmente, a lot of people who negotiate, né? Por isso eu tenho muito cliente que negocia internacionalmente. Então é o preço com frete, sem frete, com seguro, sem seguro, né? So, is this price CIF or FOB? Ok? And people who work within these industries, they know what I'm talking about, né? Quem trabalha com esse tipo de negociação sabe do que eu tô falando, é preço CIF, é preço FOB. No Brasil a gente também usa essa terminologia, engraçado, né? Que é com taxa, sem taxa, ok? Ok, let's see other options here. What is the delivery schedule? What is the delivery schedule? Cris, essa palavra aí, schedule, qual a pronúncia? Porque eu já vi gente pronunciando schedule. Tá tudo certo. Schedule é a pronúncia americana, inglês americano, schedule, e schedule é a pronúncia britânica. Eu falo schedule, até porque aqui a gente vai pegar o trem e toda hora fala assim: this train is not scheduled to stop in the station. This train is not scheduled to stop in the station. Então, acaba ouvindo muito, para mim é schedule. Mas eu aprendi também, porque eu aprendi inglês americano, schedule. Então, qualquer um dos dois, tá bom? What is the delivery schedule? Ok? What is the delivery schedule? Or what's the delivery schedule? Para mim é até estranho falar o schedule. A gente acaba acostumando com uma pronúncia, né? E acaba sendo mais difícil usar outra, mas tanto faz, tá, gente? Então, vamos lá. Would you offer free delivery? Negociei lá com o cara, né? Foi comprar a mesa aqui da sala. Would you offer a free delivery? Can I get a free delivery if I buy the chairs? Would you deliver for me? Né? Se eu comprar a mesa, as cadeiras, você me entrega sem cobrar o delivery? Ok? Would you deliver it for me with no charges? Would you offer free delivery? Okay? So it's an interesting way for you to negotiate as well. What kind of volumes are we looking at? Então, dependendo do volume, eu posso dar descontos, né? Então, às vezes, quando a pessoa. Hoje não, porque eu não trabalho mais como Key Account Manager, né? Eu era gerente de contas numa empresa, e aí a gente sempre negociava em termos de volumes, né? Então, às vezes, eu perguntava: what kind of volumes are we looking at? Porque dependendo do volume, eu conseguiria uma negociação melhor ou pior, né? What kind of volumes are we looking at? E às vezes compensa. Agora eu e o Alexandre, a gente tem feito compra num mercado que chama Costco aqui. E a gente compra em grandes quantidades, algumas coisas, né? A few things that we use every day, all day, we buy in bulk quantities, okay? So, washing up liquid is one. Então, quando eu vou comprar, por exemplo,
porque as crianças sujam roupa pra caramba, né? Então toda hora a máquina tá lá funcionando. Então eu compro lá em, né, grandes quantidades porque tem um bom desconto. It's a good discount. So what kind of volumes are we looking at? Então quando a gente vai comprar coisas em volume, em grandes quantidades, sometimes we get a better discount, a better price. Okay, so that's interesting. All right. Oh dear. If we commit to these conditions, would you? If we commit to these conditions, would you? E aí, pode pedir qualquer coisa, né? Se eu me comprometer com essas condições, você me dá, né, um mês gratuito, que nem aquela minha cliente, né? If I commit to these conditions, pay upfront, and a contract that we only gonna break after 1 year, would you give me a discount? E deu certo, né? Então a gente precisa realmente negociar. E nas empresas também, né? Assinou? Se a gente se comprometer, esses dias um cliente meu, one of my clients, he was negotiating a contract for over 2 years. E negociava e não dava certo, e voltava, e aquela, mas era uma coisa de, né, uma negociação de mais de 10 anos de fornecimento de serviço. Negociação pesada, né? Então a gente foi trabalhando a PNL e como é que ele poderia negociar para que aquela negociação fosse boa para os dois lados e que desse certo. Eu falei, ó, faz 2 anos que você está negociando, o que que vocês estão querendo chegar nesse acordo, né? O que que vai ser bom para ambas as partes e por que que esse é o momento de bater o martelo, né? Os dois lados estavam precisando de mais clientes, eles têm umas expertises, poderiam oferecer mais coisa, então, dentro do pacote, ok? So, the value of the package was much more interesting, ok? Então, eles se comprometeram com aquelas condições e aí conseguiram algumas outras coisas, né? Alguns benefícios maiores. So then, if we commit to these conditions, would you train my personal for free? Would you give the training, né? Então, você dá o treinamento. Um tempo atrás eu negociei com uma empresa e a gente, né, negociando assim o atendimento aos diretores de coaching, e aí a moça também super boa negociadora, ela falou assim para mim, Cris, if I have 10 directors participating with you, would you give me a session for free? And I said, well, ok, no problem, né? Eu já estava negociando 10 diretores e o dela saiu gratuito, né? Então, às vezes, a gente consegue negociar esse tipo de condição, ok? So, if we commit to these conditions, would you give me my session for free? Ok, why not? You know, we were negotiating on other areas. Então, dá para fazer, ok? So, how long does it take for you to process orders? E aí, né, acabou, né, a negociação ali, vai comprar, tá tudo certo, we're gonna buy it, we're gonna purchase. How long does it take for you to process orders? Porque quanto tempo vai demorar, né? Okay, so maybe you need the product straight away. Maybe you are in a hurry. Maybe if you're negotiating, for example, a house, it might take 3 months for you to move in, ok? Então pode demorar uma casa até 3 meses para você conseguir mudar na casa, né? Se a casa está em construção, como é que vai funcionar, ok? So it's all very important for you to understand how to use this vocabulary. Tem muito cliente meu, agora não é tanto mais o caso, mas teve uma época que eu tinha muito cliente que estava negociando de comprar casas nos Estados Unidos, né? Ali naquela área de Kissimmee, e ali perto do parque da Disney. E então tinha essa negociação, né, das casas e tal. Então é interessante a gente aprender, porque a gente nunca sabe quando que a gente vai precisar negociar e o quê, né? Quem já trabalha com isso no dia a dia, mas também no inglês geral a gente usa negociações o tempo todo. All the time, we are always negotiating, okay? Do you have any flexibility on the minimum volume per month? Do you have any flexibility on the minimum volume per month? This I used to have also with my clients when I was working as a key account manager. Por quê? Tinha meses que eles usavam um tipo de reagente mais do que o outro, né? Então, às vezes a gente ajustava esses volumes, okay? So sometimes we would have to adjust the volume. So, for example, in August is holidays here, and normally we would have less people working. Então, como agosto, por exemplo, é um mês de férias, era um mês que a gente tinha menos gente trabalhando nas empresas. Como tinha menos gente trabalhando nas empresas, tinha um volume menor de trabalho. Então a gente tinha quantidades menores também de produto. So, do you have any flexibility on the minimum volume per month?
Do you have any flexibility on the minimum volume per month? So you can ask those questions. Para quem está aqui assistindo, tô vendo que vocês estão super aí atentos. Ah, tô vendo aqui o Léo. Bem-vindo, Léo, querido. Aí tem aqui Coração Pensante. Não tem o seu nome, mas seja bem-vinda também. Se vocês quiserem essas informações, né, digitalizadas, ou quiserem ter acesso ali aos slides, a gente está também ao vivo no Facebook, no LinkedIn e no YouTube, e lá vocês podem ver a tela, né, com todas essas frases aí, que são frases, gente, não precisa inventar roda, sempre falo isso. Pega uma frase que você tem mais facilidade, começa a usar aquela frase e vai usando no seu dia a dia, vai colocando essas frases no dia a dia do teu trabalho, do teu business, ou se você quer morar fora, né, começa a estudar essas frases, porque tudo é negociação, né? Vai fazer uma faculdade fora? É negociação. Vai arrumar um emprego fora? É negociação. Vai conseguir um novo cliente? É negociação. Tá já numa empresa e faz negociações no dia a dia? Negociação. Então, não tem jeito, não tem como fugir desse vocabulário, ok? So, there we go. Então, aqui, para você que ficou aqui até agora, né, só lembrando que a gente tem o acesso gratuito na plataforma por 14 dias. Pode entrar lá, se cadastrar, ver essa aula e muitas outras, como fazer o small talk, como começar um encontro de negócios, como é que você cumprimenta, como é que você apresenta pessoas, como é que você fala de preço, de valor, né? A parte da PNL também, como é que você negocia. Então, normalmente, quando você vai usar negociação em PNL, você pergunta para a pessoa o porquê que ela está procurando os seus serviços. Eu trabalho com uma empresa de perfumes e essa empresa é bem conceituada no mercado. Então, quando a gente vai conversar com os nossos clientes, a gente já pergunta por que que o cliente está procurando a gente. E aí o cliente geralmente vai falar: porque os produtos são muito bons, a fixação é ótima, porque os vendedores são super atenciosos, vocês entregam rápido, a gente tem prazos bons de pagamento, então a gente deixa o cliente falar. Isso é PNL, tá, gente? É o poder da influência, você usar essa coisa da persuasão em seu favor, né? Então a gente aborda isso também na Oculus Academy. Então tá lá com 14 dias de acesso gratuito, entra, experimenta. A única coisa que você precisa é deixar o seu e-mail. Por quê? Porque a gente consegue te mandar a senha para você poder usar a plataforma, tá bom? Então é isso. Vocês têm alguma dúvida, gente? Quem ficou aqui, quem assistiu um pedacinho, foi, voltou. Essa live fica no ar mais um tempinho, né? Então, coisas bem importantes aqui de vocabulário de negociação. E eu queria saber se tem alguma dúvida, alguma coisa, alguém que ficou aí com alguma dúvida de pronúncia, como é que eu falo isso? E se eu precisar negociar tal coisa? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, tem mais aí uns minutinhos, senão já estamos batendo aí quase 1 hora de live, né? E aí eu vou já ficando por aqui. Se não tiver nenhuma dúvida, acho que tá tudo bem, né, gente? Agora é treinar, né? Porque não adianta nada, né? Ouve, mas não treina, né? Acaba esquecendo. Lembra que eu falei para vocês? A gente acaba esquecendo, não entra em memória de longa duração, né? Então, para entrar em memória de longa duração, a gente precisa desse processo de repetição, tá? Então, é importante entrar lá, fazer a pronúncia correta, ver as palavras que você sabe, não sabe, as que precisa dar uma melhoradinha. Essa aqui eu não tenho facilidade. Então, a Cris falou lá do verbo purchase e do verbo buy, mas eu acho mais fácil usar o verbo buy. Mas o meu cliente usa purchase. Ok, deixa ele usar e você continua usando buy, né? Mas você entende o que a pessoa está falando. Ou acquire, tem várias, né, várias coisas. Eu trabalhei uma época com uma advogada, ela fazia negociações para mergers, que eram grandes empresas quando elas se fundiam, né, fusão de empresas, então as negociações eram bem pesadas. E aí tinha que usar muito desse vocabulário de negociação também, né? Então é bom a gente sempre estar com esse vocabulário fresquinho aí na nossa cabeça. Bom, gente, se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente se encontra na semana que vem. E continuem atentos aí. Quem tiver interesse também no material, a gente sempre deixa lá no Telegram, ok? Tem uma comunidade lá, né? Onde a gente se compartilha material. Inclusive, hoje eu vou postar os verbos da semana passada, tá bom?
os verbos aí divididos por profissão, verbos de business, business English, para você poder ter acesso e poder estar utilizando no seu dia a dia também, tá bom? Gente, é isso. Thank you very, very much for being here with me today. We are here now is 9 past midnight, ok? Então já virei abóbora aqui no Reino Unido, né? Já são 00:10, né? 00:10 aqui agora. Então, para quem ficou aqui até agora, muito obrigada, minha gratidão para vocês que estão aí assistindo. Eu peço que vocês compartilhem essas lives. Toda quinta-feira nós estamos aqui trazendo inglês de qualidade, business English, para a gente poder ter uma nação fluente, né? Pessoas que falam inglês, porque difícil hoje, gente, é não falar inglês. Então, a Ocudus Academy tem o prazer de estar trazendo essas informações aqui. Muito obrigada por terem, né, me terem na casa de vocês, no carro de vocês, quem está escutando aí do carro. E a gente, semana que vem, a gente conecta de novo, tá bom? Então, ó, obrigada, Giza, obrigada, Wilson, obrigada, Léo, obrigada. Nossa, teve tanta gente que juntou aqui. A Antônia, que estava aí também, Jefferson, Ju, Nanda, Fernandinho está aí também, Letícia, Ronaldo, muito obrigada por vocês estarem aqui. E semana que vem tem mais, tá bom? Então, let's practice our business English and we are here for you, ok? Because difícil é não falar inglês, tá bom? Então, gente, ó, beijo no coração de vocês e a gente se vê na semana que vem, ok? Take care, everyone. Bye. Bye. Cheers.